Nosso tema, ele refere-se especificamente à questão da mediunidade, relacionada com os aspectos da chamada saúde psíquica. Então, nessa ótica que a gente tem de abordagem daquilo que esse fenômeno signifique, nós precisamos recuar no tempo e voltar a um momento bem distinto desse que nós temos agora, porque ao longo da história, a interpretação do que seja a mediunidade, ela teve vários processos de revisão do seu conceito. Os primeiros rudimentos que a gente pode ter de percepção objetiva da mediunidade no nosso mundo, as primeiras notas de que esse fenômeno existia, eles não nascem no espiritismo em si, eles nascem em épocas bastante recuadas. Então, a primeira institucionalização, a primeira percepção objetiva de mediunidade no mundo acontece dentro das religiões que aconteceram nas várias civilizações do mundo antigo. Não é só entre o povo hebreu que nós vamos encontrar a expressão da mediunidade. Não, é claro que não. Se a mediunidade é uma característica que pertence à criatura humana, à espécie humana, é um indicativo de mais um dos nossos sentidos. Então, esse recurso de comunicação com o mundo espiritual, ele não está distrito a um povo, a um específico sexo, nem a uma idade, nem a uma religião, nem a uma época. Ele é um fenômeno que se espraia pela humanidade como um todo. E nós vamos perceber, no início da construção das civilizações antigas, a presença muito forte da mediunidade nos vários modelos de expressão religiosa que a humanidade possuía naquele tempo. Ela está presente, basicamente, no arcabouço de todas as expressões objetivas de religião. Sem dúvida nenhuma, todas as religiões foram formadas com base na mediunidade. Nenhuma delas surgiu sem a mediunidade, mas o uso específico da mediunidade de maneira objetiva, ele vai acontecer numa série dessas religiões. Então, por exemplo, nós vamos encontrar dentro do Egito Antigo expressões muito fortes da mediunidade, e ela não era considerada uma coisa negativa, não. Nessa primeira etapa da história, a mediunidade é um instrumento de poder. De poder. Quando nós observamos os sacerdotes, eles se colocam como se eles fossem uma classe especialíssima dentro da sociedade. Não há, na ótica do homem primitivo, e aí chamo de primitivo não no sentido da pré-história, mas o homem clássico, o homem da era antiga, não havia uma leitura como se os sacerdotes, aqueles que se comunicavam com os espíritos, fossem considerados como pessoas indevidas, pessoas olhadas com estranheza. Não. Elas tinham, na verdade, um lugar de destaque entre os reinos, entre os lugares onde os homens se movimentavam. O que a gente nota a partir dessa leitura? Que nessa primeira fase da história, nem se cogitava de mediunidade ser uma coisa ruim. Não. As sacerdotisas dos templos, entre os vários povos ali da Mesopotâmia, entre os babilônios, entre os caldeus, acadianos, sumérios, que compunham a Mesopotâmia, mais a Caldeia, meu Deus, eles ali não consideravam nada disso. O local onde mais se trabalhava a mediunidade e a questão da magia era a Caldeia. E ali na Caldeia, ter a possibilidade de uma conexão com o mundo espiritual era um trunfo, era uma coisa maravilhosa. Então você vai encontrar ali naquela região um processo no qual a mediunidade ela é supervalorizada. Não se cogita nenhum momento de que ela seja uma coisa negativa. O mesmo vai acontecer na cultura greco-romana. Se você for na cultura greco-romana,
Não é diferente disso. Na cultura greco-romana, as pitonisas, elas ficavam nos templos para fazerem as suas conexões com os, entre aspas, deuses e trazerem as revelações do mundo espiritual para o mundo corporal. Quantos e quantos disputavam um momento para conversar com essas mulheres, para que elas, através das suas conexões com o mundo dos espíritos, trouxessem as informações que os homens tanto buscavam. Eram os oráculos, eram as pitonisas, respeitadíssimas na sociedade e, mais uma vez, consideradas como pessoas de uma condição especial dentro dos reinos, vistas como conselheiros dos grandes poderosos pelas faculdades espirituais que possuíam. No povo egípcio, como falávamos ainda há pouco, também não era diferente. Os sacerdotes egípcios também eram indivíduos marcados pela capacidade mediúnica e os templos egípcios, portanto, se voltavam para o desenvolvimento das faculdades psíquicas. Era um momento no qual, historicamente, as criaturas procuravam um desenvolvimento dessas potencialidades nas grandes escolas de iniciados do mundo egípcio, aonde várias verdades, conhecimentos eram oferecidos para os seus integrantes, a fim de que eles compreendessem essa relação com o mundo espiritual, sem que isso, evidentemente, marcasse qualquer característica de distanciamento daquelas práticas com aquilo que fosse o sentimento do correto, porque aquilo, na ótica desses homens, agradava aos deuses. Por que era tida dessa forma? Porque através do conhecimento que era obtido pela mediunidade, informações que a razão não trazia, mas a intuição oferecia, poderia ser muito útil para saber as intenções de alguém desdobrado, saber como que as coisas aconteciam em outro lugar, era muito importante para um governo num período em que as comunicações eram muito frágeis. Saber as movimentações das tropas inimigas, seria de grande valia se eu tivesse alguém que pudesse fazer isso. E é por essa razão, portanto, que havia da parte dos grandes senhores do mundo antigo um interesse forte na presença de determinadas pessoas com poderes mediúnicos ao lado desses companheiros. Mas houve uma civilização em particular que foi muito importante para a revisão desse conceito. O mundo antigo como um todo tinha um certo fascínio por esse fenômeno da mediunidade. O mundo antigo valorizava as pessoas que eram dotadas de recursos mediúnicos, mas um povo, que não era um povo tão expressivo, um povo pequeno, sem capacidade de dominar o mundo do ponto de vista militar, numa região razoavelmente pobre do mundo, sem grandes condições de ter domínio sobre o planeta, teve, na verdade, a divulgação de suas ideias, e essas ideias acabaram transformando os conceitos que a mediunidade tinha até então. Que povo foi esse? O povo que alterou a condição de compreensão sobre a mediunidade foi o povo judeu. O povo judeu tinha um conceito distinto do que era isso. O povo judeu entendia que a mediunidade deveria ser exercida apenas pelas pessoas que fossem credenciadas do ponto de vista da sua estrutura religiosa. Indivíduos que ficassem à margem desses conceitos ou que tivessem práticas que eram indesejáveis foram considerados como pessoas que estavam à margem da lei. E a punição para os que não seguiam esses ditames foi exatamente a morte. Havia pena de morte estabelecida para todos aqueles que praticassem a mediunidade fora daquele ambiente esperado,
fora daquele contexto reconhecido como sendo o verdadeiro. Então, havia uma verdade estabelecida, havia uma doutrina colocada diante de todos os homens, e quando alguém, por algum motivo, saía desse padrão, era automaticamente considerado como uma pessoa que estava fora do que era previsto, e a pena de morte teria que ser aplicada. Isso se baseia no momento da chamada Torá, no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 19, versículo 18, onde Moisés diria que não deveria existir entre o povo de Israel aqueles que adivinhassem através dos mortos. Porque não se poderia ter as pessoas que adivinham através dos mortos, nem aqueles que passam pelo fogo, porque isso é abominação aos olhos do Senhor. Moisés estava fazendo uma referência exatamente ao modelo de mediunidade praticado naquela região toda em torno de Israel. Ali, as práticas mediúnicas eram muito francas. As pessoas procuravam a mediunidade para todo tipo de circunstância, para todo tipo de fenômeno que se pudesse querer saber. As pessoas indagavam: vou casar, não vou casar, vou viajar, não vou viajar, fulano me trai, fulano não me trai. Todas as questões mais comezinhas que a vida poderia ter eram objeto de consulta a esses médiuns que ofereciam, através da conexão com o mundo espiritual, uma leitura aberta do que estava do outro lado da vida. É exatamente ali, no estabelecimento dessa regra, que acontece uma mudança no conceito daquilo que era a mediunidade. O fato de Moisés haver proibido não determina que a comunicação com os espíritos deve ser interrompida. Não. O texto diz os que consultam os mortos, os que adivinham através dos mortos, o que é uma realidade que até hoje, nos nossos dias, o movimento espírita continua mantendo, ou seja, não se deve consultar os mortos. Essa não é uma utilização satisfatória para a mediunidade. Ele estava, portanto, querendo sinalizar que não se deve fazer as práticas que existiam fora do ambiente de Israel e tão comuns no mundo antigo. E foi ali, nessa frase colocada, que uma série de movimentações começou a acontecer. Mas uma leitura que se faça com bastante atenção da Torá, vamos encontrar no livro de Números, do capítulo 11, versículo 26, uma conversa de Jesus com Josué. Conversa de Moisés com Josué. Nessa conversa, eles falam a respeito de uma reunião que iria acontecer. Eles iam fazer uma reunião e Moisés disse: olha, eu preciso levar as pessoas que são destacados, os anciãos, os que possuem esse dom de conexão com o Espírito Santo. Vou tirar essas pessoas, são 70 homens, e vou levar comigo para uma reunião para a gente poder conversar com o mundo espiritual. E aí ele recolhe essas 70 pessoas, eles vão para esse local fora, distante do arraial onde estavam sentados, para eles orarem e entrarem em contato com o mundo espiritual. Quando a reunião acaba, que Moisés volta para se integrar aos companheiros, Josué vem e diz para ele o seguinte: eu tenho uma notícia para te dar. 2 pessoas que você pediu que integrassem essa equipe, que fosse com você, não foram. Essas 2 pessoas são Eldad e Medad. Eldad e Medad teriam sido destacados e não foram para essa reunião. E o que é pior, Moisés, eles, além de não irem na tenda deles, dentro da tenda deles, eles fizeram a reunião que você estava fazendo lá. E eles se comunicaram com os espíritos dentro da tenda deles. Repreende-os. E Moisés diz a Josué: por acaso tu estás com ciúme de mim, achando que só eu posso me comunicar com o Senhor? Ah, quem me dera que todo o povo de Israel tivesse a nobreza de caráter, de Eldad e Medad, que se fosse assim, nem precisava proibir nada. Deixa eles fazerem, porque são pessoas confiáveis.
que se tira daí de lição? Que a proibição ela não é absoluta. O problema é o que se faz com aquilo que nós estamos promovendo. Então, aconteceu a partir daí duas verdades. Uma verdade no mundo antigo que via a mediunidade como uma coisa interessante e positiva, e dentro de Israel, uma leitura mais rígida, que enxergava a mediunidade como sendo um problema e que deveria ser evitado. Perseguições a médiuns aconteceu demais durante o período dos reis de Israel. Eles perseguiam os médiuns, matavam as mulheres que faziam a comunicação com os espíritos. Isso não era aceito dentro de Israel. Tanto que nós encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, um encontro mediúnico entre Saul, o rei Saul, e Samuel, em que ele, através de uma pitonisa, a pitonisa da cidade de Endor, faz uma reunião mediúnica e manifesta-se Samuel, e está tudo na Bíblia, e os dois conversam através da médium, fazendo com que ele tenha notícias sobre o que aconteceria na batalha no dia seguinte. Vejam que ele está consultando os mortos. Não deveria, mas ele vai à reunião para saber qual seria o resultado da guerra que ele iria empreender no dia seguinte. Então, esse fenômeno era muito comum. No curioso episódio da pitonisa de Endor, quando ela descobre, depois de Saul já ter entrado de que ele era o rei Saul, porque ele vai disfarçado, ela fica apavorada achando que ele vai matá-la. Diz, não, a lei está suspensa porque sou eu que estou pedindo. Mas faz aí para mim a reunião que eu quero que você faça subir Samuel para falar com ele. Então você vê bem que a perseguição existia. Havia uma repressão muito grande ao fenômeno mediúnico numa reconceituação do que fosse essa realidade. Então, duas verdades se estabeleceram a partir daí. A verdade majoritária de que a mediunidade era um bem e a verdade minoritária de Israel, de que ela não poderia ser usada de maneira franca, porque era abominação aos olhos do Senhor. Daí vem um terceiro momento nessa história, que é o surgimento do cristianismo. Com o surgimento do cristianismo, as igrejas cristãs multiplicam-se em termos das manifestações mediúnicas. Não havia mais o freio da lei de Moisés e, portanto, os espíritos se manifestavam nas igrejas cristãs de maneira bastante efetiva. Nós vamos encontrar Saulo de Tarso, convertido para Paulo de Tarso, apresentando na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 12, os 9 dons do Espírito, validando e chancelando a prática da mediunidade de maneira muito tranquila dentro da igreja cristã primitiva. Isso era um fenômeno comum dentro dos espaços em que os cristãos se movimentavam. Da mesma forma, nós iremos encontrar na obra Paulo e Estevão várias notas de fenômenos de manifestações mediúnicas nas igrejas nascentes, demonstrando a naturalidade com que esse fenômeno acontecia, sem que de forma alguma isso representasse algum tipo de embaraço com relação à conexão com Deus. E o cristianismo nascente, portanto, trabalhava de maneira muito natural com os fenômenos mediúnicos, não demonstrando nisso qualquer tipo de desconforto. E nos séculos que foram os primeiros da construção da história cristã, há muita presença de mediunidade sem qualquer traço que isso representasse problema na relação do homem com o mundo espiritual. Mas, à medida que o cristianismo foi se espalhando sobre a região do Oriente Médio e a Europa, e progressivamente foi assumindo cada vez mais espaço na sociedade romana, no Império Romano, houve um processo de distorção da mensagem original.
Saulo de Tarso, convertido para Paulo de Tarso, foi o grande divulgador da mensagem cristã. Foi ele que levou a mensagem cristã para fora de Israel, pregando nas regiões onde hoje são a Turquia, a Grécia, aonde hoje Espanha, Itália, nessas regiões todas. Ele fez um trabalho maravilhoso de divulgação do evangelho durante mais de 30 anos, viajando a pé para levar essa mensagem. E quando ele levou a mensagem, ele não levou só a mensagem cristã. Ele levou a mensagem cristã e atrelou a mensagem cristã às verdades judaicas. Foi aí que o judaísmo veio a reboque nesse conjunto de verdades que o cristianismo possuía. Paulo de Tarso era judeu, então ele pega todo o arcabouço de verdades judaicas e cola dentro do cristianismo, retirando os aspectos de rituais, sem circuncisão, sem shabat, guarda de sábado, liturgias e uma série de práticas que estão relacionadas com o judaísmo. Tudo isso Paulo de Tarso despiu. Mas os conceitos morais que estavam impostos dentro da lei mosaica foram importados para dentro da verdade judaica. E quando nós, a partir do ano 325 da era cristã, nos tornamos efetivamente um império romano com o cristianismo como religião oficial, nós carregamos para dentro do cristianismo a verdade do Novo Testamento, junto com os conceitos da moral judaica. É por isso que se fala tanto hoje que nós temos um modelo de educação judaico-cristão. Por que é judaico-cristão? Porque nós importamos muitas verdades do judaísmo que a gente nem sabe, mas elas vieram importadas a partir da divulgação do cristianismo. Por exemplo, às vezes nós não nos damos conta disso, mas a família monogâmica que a gente tem, essa família monogâmica, ela é originada no formato da família judaica. É da família judaica que tem isso. É a família judaica que não permite as relações incestuosas dentro de família. Na família grega, isso era factível, mas na família judaica não era. E nós importamos esses modelos que são modelos judaicos. Veja que o islamismo, ele tem a flexibilidade para a poligamia, mas a cristã não tem. Por quê? Porque essa herança, ela vem da linhagem relacionada com os conceitos judaicos. Então, muitas das ideias nós temos. Há muitas pessoas que são cristãs que falam de Adão e Eva como se Adão e Eva fosse um conceito cristão. Não é, isso é um conceito judaico. O Cristo nunca falou sobre essas questões, sobre o surgimento do mundo. Mas nós acoplamos as duas verdades e criamos um texto bíblico, que é a Bíblia, aonde você tem o Velho Testamento, que é a Bíblia judaica, e o Novo Testamento juntos. Difícil você encontrar alguém que ande só com o Novo Testamento. As pessoas geralmente usam os dois como se fossem uma única peça. E foi a partir dali, quando o cristianismo se instaura como sendo a religião oficial do Império Romano, iluminado pelo pensamento que trazia as verdades judaicas combinadas com os pensamentos cristãos, que a mediunidade passa por uma revisão profunda do que ela possa ser. A partir desse momento, a mediunidade não é mais vista como uma coisa positiva. No Ocidente, no mundo ocidental, dentro do cristianismo, isso não é mais uma prática interessante, porque isso pode estar muito ligada aos aspectos demoníacos da criatura humana. E foi ali, a partir do surgimento da Idade Média, que vão impingir em nós de maneira muito profunda, porque serão séculos, mais de 1 milênio repetindo nas nossas mentes que a comunicação com os espíritos é algo pernicioso. As criaturas humanas, então, que enfrentavam a realidade que nunca mudou,
de serem médiuns não encontravam mais um ambiente acolhedor para as suas manifestações. Não possuíam mais, dentro das igrejas cristãs, aquele espaço onde você poderia ter alguém que dizia: vamos ter a comunicação, o que você está vendo, o que você está percebendo. Isso deixou de ser anotado como sendo uma característica positiva da nossa sociedade. Em virtude dessa circunstância, o resultado de todo esse processo foi que foi se dando progressivamente um processo de perseguição às pessoas que eram médiuns. É uma coisa surpreendente, porque na Idade Antiga, os médiuns eram vistos como os conselheiros dos reis. Durante o período da era do judaísmo, os profetas eram tidos como homens de Deus, mas os que estavam fora, esses eram perseguidos. Na época do cristianismo nascente, essa mediunidade recebeu mais acolhimento e ela se derramou de maneira mais efetiva na comunidade. Mas quando ingressamos na Idade Média, nós somos tomados por uma onda de intolerância, uma onda de ignorância. E essa onda de ignorância se transforma numa onda de violência. As criaturas começam a perseguir as pessoas que seriam dotadas de mediunidade. A partir desse momento, não era saudável dizer que você era médium. Se você tivesse alguma percepção mediúnica, o mais indicado era que você não falasse nada. Se você estava vendo espíritos, não fale. Se você ouve, não diga. Se você sente, não divulgue. Ou seja, não permita que as pessoas tenham ciência de que em você existe um canal aberto para o mundo espiritual. Porque muito provavelmente você será mal interpretado e por conta disso você será perseguido. É aí que se vê uma transformação na prática daquilo que o cristianismo apresentava. Vem uma onda de intolerância muito forte dentro da Idade Média e os médiuns passam a ser perseguidos como loucos, como doentes, como endemoniados, como se fossem indivíduos que deveriam ser exterminados. Multiplicam-se, portanto, por toda a Europa as cenas de martírio, de torturas. Não necessariamente as pessoas que eram médiuns, elas eram levadas à fogueira. Não. Havia um conjunto de práticas de tortura que eram praticadas antes de queimar a pessoa. Nos calabouços de alguns templos religiosos, nós tínhamos uma série de instrumentos de tortura que eram utilizados para esse fim. Então, as pessoas experimentavam um conjunto significativo de violências exatamente pelo fato delas serem médiuns. E havia um problema grave durante a Idade Média, que era a denúncia anônima que poderia ser feita. Se alguém denunciava outro alguém, esse alguém que era denunciado, ele era preso. E a autoridade que o prendia dizia: confesse, nós temos uma acusação contra você, confesse. Eu nem sabia qual era a acusação, mas eu tinha que confessar. Então, como eu não sabia, eu confessava, só que o que eu confessava não era a minha acusação. Não, agora você é culpado por essa que você confessou. Mas tem uma outra aí que foi dita sobre você, você não confessou ainda. E aí, na expectativa de chegar àquilo que teria sido, aquilo que eu fui caluniado ou que foi revelado sobre mim, eu começava a falar da minha vida muito mais do que era possível saber. E as pessoas, portanto, se expunham de maneira muito grave a partir desse momento. E aí, punições, torturas e fogueira aguardavam muitos daqueles que eram identificados como sendo médiuns. É a partir daí que nós vamos observar um movimento que começa a querer conceituar mediunidade com loucura, mediunidade com perturbação espiritual e, consequentemente, perturbação do ponto de vista psíquico.
No ano 1000 da era cristã, quando nós já estávamos, portanto, no meio da Idade Média, houve um fenômeno muito curioso que aconteceu nas sociedades da Europa. Como estava se aproximando o ano 1000, começou a surgir um burburinho de que o mundo iria se acabar porque o ano 1000 estava chegando. Então, muitas pessoas, em função das pressões que estavam sendo feitas, que vai acabar, vai ser punido, Deus vai castigar, é punição, é punição. Muitas pessoas surtaram nesse período e elas então corriam para o meio da rua e começavam a gritar desesperadas. Quando uma pessoa gritava desesperada, outras entravam em crise junto com a primeira e começava a gritar também. E daqui a pouco você tinha uma quantidade enorme de pessoas nas ruas gritando, desesperadas, se jogando no chão, em processo de, como se fosse uma loucura coletiva. E isso recebeu até um nome na época, chamava-se Dança de São Guido. Dança de São Guido. Esse São Guido aí era o nome que foi dado para essa prática de loucura coletiva que acontecia. E muitos daqueles que eram médiums, daqueles que tinham sensibilidade mediúnica, em função das pressões espirituais que aconteciam, se somavam às pessoas que tinham perturbação psíquica, produzindo assim quadros dolorosos de sofrimento, de muitas dores e fazendo com que cada vez mais a mediunidade fosse enxergada como um fosso das conexões do homem com as sombras. Raros eram aqueles que eram interpretados como sendo detentores, de repente, de uma conexão com o mundo superior. Havia, quando você, por algum motivo, era rotulado pela igreja como tendo sido alguém que tem uma conexão espiritual positiva, então é um santo. E aí tinha toda uma prática, porque você tinha uma conexão com o mundo espiritual, então você era um santo. Mas aqueles de nós, e que era a grande maioria, que percebíamos o mundo espiritual, mas não conseguíamos ser conceituados como detentores de informações positivas, eram imediatamente levados para serem, então, à fogueira, para serem torturados, serem destruídos, porque eram tidos como mensageiros das posições das sombras dos infernos. Nós temos um representante muito grande, muito forte dessa parte da história, que é Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela diz o seguinte na sua história, né? Que ela, na verdade, era um médium que defendia seu país de um processo de guerra, era uma guerra entre França e Espanha. E o que Joana d'Arc fazia? Ela sabia a localização dos exércitos inimigos. Aí ela dizia, não, eles estão na cidade tal, vamos pelo outro caminho surpreendê-los pelas costas. Esse era o grande segredo. As vozes que falavam com Joana sugeriam as posições militares. E isso era maravilhoso, porque ela era as vozes de Deus que ela ouvia e que, portanto, produziam essas mudanças dentro do exército francês e conseguia vencer as batalhas. A partir do momento em que a mesma Joana, na mesma história, anos mais tarde, foi denunciada como se ela estivesse servindo a interesses que não fossem interesses do bem, automaticamente ela foi interpretada como sendo possuída pelas trevas. E a mesma Joana, que era tida como uma santa, foi levada à fogueira. Então você vê como a mediunidade, ao sabor da interpretação dos homens, poderia ter uma característica positiva ou negativa, né? Então, olha os cuidados que muitas vezes a gente precisaria ter para que a gente pudesse realmente fazer toda essa compreensão efetiva do que era a mediunidade nos tempos antigos. E isso vai acontecer durante muito tempo. Essa compreensão de que a mediunidade é uma coisa do demônio, de que a mediunidade é uma coisa terrível, ela se alastrou pela nossa sociedade. Os manicômios, assim chamados na época, os hospitais psiquiátricos, eles eram
depósitos de pessoas. As pessoas eram abandonadas neles para que elas ali morressem. Não havia a perspectiva de cura para nenhuma daquelas pessoas. E nesses mesmos ambientes, você misturava pessoas que realmente tinham problemas críticos, clínicos, problemas psíquicos de diversas ordens, e nós hoje, através da psiquiatria, identificamos uma série de patologias psicológicas e psiquiátricas que acontecem nas criaturas, apresentando, portanto, uma série de fenômenos, sejam eles os transtornos mentais e sejam eles as deficiências mentais, porque são coisas distintas. As deficiências mentais têm a ver com a questão da inteligência. E os transtornos mentais não estão no cérebro, estão na mente. O cérebro é normal, não tem nenhum tipo de anomalia, mas a mente tem conflito de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, tendências suicidas. Então, isso não são problemas mentais do ponto de vista de deficiência. A deficiência mental está relacionada com os fenômenos que efetivamente oferecem um QI mais baixo a determinadas pessoas. Então, misturava-se ali pessoas com doenças do ponto de vista da inteligência, ou seja, ela tinha problema de uma inteligência que não acompanhava uma deficiência mental. Haviam os transtornos mentais, conflitos, medos, traumas e os médiuns. Os três estavam misturados nesse mesmo ambiente. Quantas pessoas que eram médiuns nessa época da história foram levadas para manicômios e perderam efetivamente a sua sanidade em virtude do ambiente terrível que ficavam? Quantas criaturas diziam para seus parentes: eu vejo pessoas, estão aqui lá, perturbadas. E foram trancafiadas em determinadas instituições e padeceram uma vida inteira de sofrimentos, levando uma série de terapias violentas, agressivas, muitas vezes de abandono, vivendo de forma subhumana pelo simples fato de serem médiuns. Uma mudança significativa disso vai acontecer no século XIX, quando um médico francês chamado Charcot começa a fazer alguns experimentos e começa a descobrir que, ao contrário do que se pensava até então, que todas as doenças estavam no cérebro, era a teoria mecanicista, ou seja, se fulano tem um determinado problema, é o cérebro dele que tem uma deficiência. Mas Charcot iria fazer uma série de estudos e provar que não era no cérebro que as doenças se radicavam todas. Algumas sim, outras não. Algumas não estavam no cérebro. Elas decorriam de outras características. Ele vai estudar, por exemplo, a histeria. Ele vai se debruçar sobre isso e vai tirar conclusões muito interessantes sobre ela. E a partir dessa discussão, começa-se um fenômeno de flexibilização para um entendimento mais amoroso daqueles que padeciam das doenças mentais, percebendo que, de repente, a partir da forma como fossem tratados, eles poderiam ser melhor atendidos. Ficava, assim, percebido que haviam aqueles que eram no cérebro e aqueles que não eram no cérebro, mas a compreensão de que muitos eram, na verdade, médiuns ainda não havia chegado, mesmo com as teorias de Charcot. As compreensões de que não se podia misturar doença mental com mediunidade só vai acontecer a partir dos estudos que o Espiritismo apresenta na segunda metade do século XIX, quando finalmente a mediunidade se liberta desse conceito pejorativo que a acompanhou durante mais de um milênio, que considerava que ela era sinônimo de bruxarias, sinônimo de forças do mal, do negativo. Quando a mediunidade passa a ser investigada de maneira científica, saindo do campo do fantástico, do miraculoso, do extraordinário, da bruxaria, para ser realmente estudada como uma realidade que o ser humano possui, começa-se a desfazer a nuvem densa que havia sido criada sobre a criatura humana. Começávamos a entender
que existem criaturas que realmente possuem deficiências mentais, mas que existem outras pessoas que não possuem deficiência mental, elas possuem transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos. E há um outro grupo completamente distinto, que é formado por pessoas que têm sensibilidade espiritual. O resgate dessa compreensão é uma dívida milenar que a humanidade tem com a mediunidade. Porque no curso desse milênio nós produzimos uma série de abandonos, de torturas, de violências e de agressões com companheiros que de repente não possuíam nenhum tipo de anormalidade e que poderiam ter sido grandes arautos das mensagens que a gente poderia ter tido a chance de receber no período da Idade Média. Mas a nossa ignorância foi tão grande. Nós, ao matarmos os médiuns na fogueira, ao exterminarmos todos aqueles que tinham sensibilidade mediúnica, é como se nós, de repente, tivéssemos nos trancado dentro de um porão e fechado o alçapão e ficados todos no escuro dizendo, aqui é seguro, aqui é seguro. E aqueles que poderiam trazer notícias do que se passava do lado de fora eram todos exterminados. Por isso houve tanta ignorância na Idade Média. Quem poderia trazer a genialidade de conceitos, pensar diferente, fazer uma proposta distinta? Todos que apresentavam qualquer tipo de perspectiva diferente eram automaticamente exterminados. Não somente no campo da mediunidade, mas no campo da ciência e da filosofia também. Os estudiosos, os pesquisadores que faziam algum tipo de descoberta eram ameaçados e muitos deles foram sacrificados em torturas e violências durante o período da Inquisição. Há um sem número de cientistas que foram mortos durante esse período de ignorância e junto com eles uma quantidade muito grande de médiuns também foram vitimados por isso. Porém, o fenômeno de resgate dessa informação de que a mediunidade não é loucura, que a mediunidade, na verdade, é uma faculdade que pertence à condição humana e que não caracteriza nenhum tipo de desvio da personalidade, ainda não alcançou a condição de divulgação que se poderia esperar. Nós temos ainda uma quantidade imensa de pessoas que ainda vivem à base de remédios, que frequentam ambientes de psicólogos e de psiquiatras na tentativa de sufocar os seus fenômenos espirituais, as suas sensibilidades. Determinados profissionais, desconhecedores ainda da realidade do espírito, tratam os seus pacientes como se eles fossem apenas um corpo. E apesar de tantos clarins assinalar a vida imortal, de tantas discussões, tantos artigos, textos, trabalhos científicos apresentando a realidade espiritual, os homens ainda surdos, ainda vivem os ecos da Idade Média e procuram de todas as formas reprimir todas as manifestações que acenem para o homem sobre a realidade espiritual. Então, hoje, apesar dos inúmeros apelos que o mundo espiritual nos faz, apresentando através de uma literatura muito farta informações sobre a mediunidade, sobre a vida no mundo espiritual, ainda encontramos muitos médiuns numa situação de cativeiro, de tortura, de abandono, de leitura como se eles fossem perturbados. E essa situação promove, nos dias atuais, uma série de conflitos que não necessitariam estar acontecendo. Nós hoje temos uma quantidade muito grande de pessoas que experimentam processos depressivos profundamente amargos. E nós dizemos, ela é depressiva porque ela herdou da mãe. É possível que a gente encontre alguns indicativos de hereditariedade para algumas circunstâncias, mas isso não é determinista. Nós não podemos dizer que obrigatoriamente porque o pai ou a mãe é depressivo, determinantemente os filhos assim serão. Porque nesse processo pode haver até uma influência
mas não existe o determinismo da lei sobre essas coisas. Assim, portanto, muitas das pessoas que hoje se debatem na realidade sombria que nós vivemos, de uma quantidade crescente de pessoas em processo de depressão, em que se fala hoje que 4,6% da população do planeta é depressiva, ou seja, grosso modo, um grupo de 20 pessoas, uma sofre de depressão. É um número muito alto, nós nunca tivemos tanta depressão no planeta como temos hoje. E para entristecimento nosso, o Brasil ainda é pior do que o mundo, porque o mundo só tem 4,6% e nós temos 5,2% de depressivos. Nós temos crise de ansiedade, síndrome do pânico, problemas de diversas ordens, conflitos existenciais de todas as naturezas, pessoas que vivem o processo do vazio existencial, taxas de suicídio ampliando. Meu Deus, o que está acontecendo? Nós não podemos dizer que isso seja um fenômeno puramente mediúnico. Não. Se é um fenômeno mediúnico, ele tem raízes na criatura humana. Mas por nós não investigarmos o fenômeno das questões espirituais, qual é o resultado para nós? Nós potencializamos as dificuldades porque desconhecemos a forma como o fenômeno se processa. O que se quer dizer? É que eu sou depressivo, eu tenho depressão, é meu, eu tenho, trago do meu passado uma história de depressão, ou eu comecei a desenvolver esse fenômeno agora, neste momento desta existência, eu tive um trauma durante a minha vida e aí eclodiu um processo depressivo em mim. Tanto faz se é do passado ou do presente, mas eu vivo um conflito de depressão. Se eu não conheço de imortalidade da alma, de mediunidade, eu desconheço que o meu processo depressivo pode ser potencializado por espíritos que se reúnem a mim, estimulando as minhas faculdades e produzindo ainda mais depressão. Eu sinto uma depressão, portanto, que não é só minha, é minha e dos outros que me acompanham. É preciso enxergar o homem de maneira integral para que a gente consiga ter um processo de solução mais efetivo. E aí, se eu tiver essa compreensão, eu posso oferecer acolhimento para as entidades que estão no entorno desse indivíduo através do chamado fenômeno do atendimento espiritual, com uma reunião mediúnica, com oração. Ah, mas não são espíritas, não tem problema. Ora na casa da pessoa, pede a Deus que proteja, e essas emanações de oração, de prece, também têm o poder de ajudar. A reunião mediúnica da casa espírita pode ajudar bastante, porque comunica com essas entidades. Mas se eu desconheço isso, eu desconheço as forças espirituais que estão agindo. E posso acreditar que, de repente, sejam forças somente do indivíduo, quando não são, existe um outro grupo fora dele, ou numa visão mais religiosa, acreditar que são forças de exorcismo, que precisa de exorcismo para curar a pessoa. Mas a leitura que o Espiritismo nos oferece desvenda esses mistérios e nos resgata a compreensão lúcida da mediunidade como uma faculdade, tal como existia na Grécia Antiga, no Egito Antigo, na Caldeia Antiga, em Israel Antigo, na época da Idade Média. Sim, é o mesmo fenômeno, só que agora nós temos condição de olhá-lo frente a frente. E é preciso que nós compreendamos isso para que a gente consiga fazer o trabalho de socorro das criaturas que padecem. As dificuldades psíquicas, elas têm que ser observadas em cima dessas três vertentes: as deficiências mentais, as outras que são os transtornos mentais e os conflitos existenciais frutos da mediunidade, que não são nenhum nem o outro, nenhum dos dois primeiros. E às vezes, por ignorância, nós tratamos tudo como se fosse uma coisa só. Já está passando da hora da humanidade perceber o conjunto de verdades que já foi oferecido a todos nós para uma leitura mais objetiva do existir. E dentro dessa visão mais dilatada do que seja a vida,
nós conseguirmos dizer, entendemos, enfim, compreendemos, enfim, que esse é, na verdade, um instrumento de comunicação com o mundo espiritual, como um canal que se comunica, que pode ser bom ou mal, a depender do conteúdo que por ele passa. Assim também, nós precisamos fazer isso para resgatar as percepções que o homem tinha desde o princípio, de que a mediunidade é um dom sagrado, oferecido ao homem para a comunicação com o mundo espiritual, despindo a mediunidade de todos os aspectos relacionados a todas as manchas que ao longo de tanto tempo foi colocada sobre essa faculdade extraordinária. As doenças psíquicas, portanto, precisam ser observadas sobre a ótica do espírito. Enquanto se quiser estudar a mente humana, desconhecendo a existência do espírito e da mediunidade, nós faremos pouco progresso na recuperação e cura de muitos de nós, que precisamos muito mais de amor e de compreensão do que de remédio para alcançarmos a nossa cura.